Olá a todos vocês que me dão a honra do seu tempo. Eu sou a Vanessa e esse é o canal Me Criando para Criar, um canal para tratar da parentalidade de uma perspectiva mais profunda, relacionada à sua criança interior e à sua essência. Inicio aqui hoje a leitura comentada do livro O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido e Seus Filhos Ficarão Gratos por Você Ler, de Philippa Perry. Vamos começar hoje com a introdução e parte do capítulo 1. Se estiver só me assistindo, tranquilo, pega um chazinho, um café. Se estiver na correria, deixa aí tocando no fundo e só vai me escutando. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir sua ajuda com algo extremamente simples. Por favor, dê seu like ou dislike nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário para que eu possa interagir com vocês e compartilhe para que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas. Vamos começar? Vamos começar falando sobre a escritora? Philippa Perry é uma psicoterapeuta, escritora e apresentadora de televisão britânica. Ela é conhecida por seu trabalho na área de psicoterapia, aconselhamento de casais, famílias e crianças. Perry escreve regularmente para jornais e revistas sobre saúde mental, relacionamentos e já escreveu vários livros. Esse livro específico ela dedica à sua irmã Berlinda. Ela começa seu livro no prefácio explicando que esse não é um livro simples sobre como criar filhos. Então não espere aqui dicas ou truques sobre como lidar com coisas específicas do dia a dia. O que você irá encontrar aqui é algo mais profundo, é sobre como criar laços com nossos filhos, sobre como fomos criados e como isso afeta a nossa postura como pais, os erros que vamos cometer e o que fazer a respeito. Na introdução, ela diz: recentemente, assisti a uma apresentação do comediante Michael McIntyre, em que ele disse que existem 4 coisas que precisamos fazer com nossos filhos: vestir, alimentar, dar banho e colocar na cama. Ele falou que, antes de ter filhos, tinha uma fantasia de que ser pai seria correr pelos gramados dos parques e fazer piqueniques, mas a realidade era que todo dia se transformava em uma batalha constante só para conseguir que as crianças fizessem essas 4 coisas básicas. Foram muitas as gargalhadas da plateia enquanto ele descrevia como convencia os filhos a lavar o cabelo, vestir um casaco, sair de casa ou comer uma verdura. Eram risadas de pais, talvez como nós, que passaram por isso também. O trabalho dos pais pode ser dureza, pode ser cansativo, deprimente, frustrante e desgastante, embora ao mesmo tempo seja a experiência mais divertida, feliz, amorosa e estupenda que você vai ter na vida. Quando você se sente sobrecarregado de informações detalhadas sobre sonecas, doenças da infância, birras, ou quando sai de um dia cansativo em sua atividade profissional e chega em casa para seu trabalho real, que inclui tirar restos de banana dos cantos da cadeirinha de bebê, ou mais uma carta da diretora convocando você para uma reunião na escola, pode ser difícil colocar a criação dos filhos em perspectiva. Este livro tem o objetivo de apresentar esse quadro mais amplo, ajudar você a dar um passo para trás, a fim de ver o que importa e o que não importa. O que pode ser feito para ajudar o seu filho a se tornarem as pessoas que eles têm potencial para ser. A base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou o inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de força para seus filhos e um dia para os filhos deles também. Como psicoterapeuta, passei pela experiência de escuta e diálogo com pessoas que enfrentam dificuldades com diferentes aspectos da criação dos filhos. Por meio do meu trabalho, tive a oportunidade de investigar como os relacionamentos se tornam disfuncionais e o que os faz voltar a funcionar bem. O objetivo deste livro é compartilhar com você o que é relevante quando o assunto é a criação dos filhos. Isso vai incluir como trabalhar com os sentimentos, os seus e os deles,
como entrar em sintonia com seus filhos para que você possa entendê-los melhor e como criar um laço verdadeiro com eles, em vez de se prender a padrões exaustivos de conflito ou retração. Uso uma perspectiva de longo prazo sobre a criação dos filhos em vez de uma abordagem de dicas e truques. Meu interesse é a forma como nos relacionamos com nossos filhos em vez de como os manipulamos. Nesse livro, incentivo você a olhar para suas próprias experiências de infância para que possa passar adiante as coisas boas que recebeu em sua criação e abandonar os aspectos menos benéficos. Vou analisar como podemos tornar todas as nossas relações melhores e mais positivas para nossos filhos crescerem. Vou explicar como nossas atitudes na gestação podem exercer uma influência sobre nossos futuros laços com nossos filhos e como agir com filhos bebês, crianças, adolescentes ou adultos para poder criar uma relação que seja uma fonte de força para eles e de satisfação para você. E ao longo do caminho, enfrentar muito menos batalhas para vestir, dar comida, dar banho e colocar para dormir. Este livro é feito para os pais que não apenas amam seus filhos, mas querem gostar deles. No capítulo 1, chamado Nosso Legado como Pais, esse primeiro capítulo se concentra na importância de reconhecer e aceitar as emoções, tanto para pais quanto para crianças. Perry explica que muitas vezes os pais têm dificuldade em aceitar suas próprias emoções e que isso pode tornar difícil entender e responder às emoções dos filhos. As emoções são uma parte natural da experiência humana e negar ou reprimir emoções pode levar a problemas no futuro. Perry sugere que os pais aprendam a estar mais conscientes de suas próprias emoções e a aceitá-las sem julgamento. Ela incentiva os pais a modelar esse comportamento para os seus filhos e criar um espaço seguro para que seus filhos possam expressar suas emoções. Teoricamente, todos sabemos e idealizamos qual é a melhor maneira de cuidar dos nossos filhos. Vamos resumir aqui? Dar atenção, carinho, estar presente, brincar, ouvir, etc. Mas é simples assim? Claro que não. A vida real é que temos várias coisas para atrapalhar: as circunstâncias, a creche, o dinheiro, a escola, o trabalho, a falta de tempo, o estar sempre ocupado. Porém, de tudo isso, o que mais atrapalha é o nosso passado, a nossa experiência como bebês e crianças. Já se pegou alguma vez falando com seu filho do mesmo jeito que sua mãe, pai ou cuidador falava contigo? Bom, se foram palavras que fizeram você se sentir querida, amada, segura, tudo bem. Mas muitas vezes foram palavras que produziram um efeito contrário. Por que repetimos automaticamente o que vivemos na nossa infância, mesmo quando achamos que não foi a melhor experiência? Há dois motivos aqui. O primeiro, porque você não parou para analisar a sua experiência. Muitas vezes, analisar esse passado da sua infância incomoda muito, até dói. E acaba então que a forma como você age com o seu filho agora é apenas a maneira que você encontrou quando ainda era uma criança e achava que essa era a única forma de se proteger daquilo que te fazia mal. Segundo motivo é que, sem tomar consciência disso, fica muito difícil mudar. Essa parte que nós herdamos da nossa infância fica armazenada no nosso subconsciente. É de lá que se originam as nossas crenças, que regem todo o nosso comportamento automático atual. E aí fica muito confuso e difícil identificar quando estamos reagindo ao que está acontecendo no aqui e agora, ou se essa reação está enraizada lá no seu passado. A Felipa, ela conta uma história que exemplifica muito isso. É a história da Tei, uma mãe afetuosa e psicoterapeuta experiente que dá aulas para outros psicoterapeutas. Menciono esses dois papéis que ela exerce na vida para deixar claro que até a pessoa mais autoconsciente e bem intencionada pode cometer um lapso temporal e se pegar reagindo ao passado em vez de reagir ao que está acontecendo no presente. A história começa quando a filha de Tay, Emily,
que tinha quase 7 anos, gritou para a mãe que estava presa em um trepa-trepa e precisava de ajuda para sair. Falei para que descesse. E quando ela disse que não conseguia, de repente fiquei furiosa. Achei que ela estava sendo ridícula. Era perfeitamente capaz de descer sozinha. Gritei: desce agora! Ela acabou descendo depois de um tempo. Tentou segurar minha mão, mas eu ainda estava com raiva e disse não. E então ela começou a chorar. Depois que chegamos em casa e tomamos chá juntas, ela se acalmou e deixei a história toda de lado, pensando comigo mesma: nossa, as crianças podem ser um saco às vezes. Uma semana depois, estávamos no zoológico e lá havia outro trepa-trepa. Ao olhar para o brinquedo, senti uma pontada de culpa. Ficou óbvio que isso também fez Emily se lembrar da semana anterior, porque ela ergueu os olhos para mim quase com medo. Perguntei se ela queria brincar. Dessa vez, em vez de ficar sentada olhando o celular, fiquei perto do brinquedo e a observei. Quando ela achava que tinha ficado presa, estendi os braços para pedir ajuda. Mas dessa vez tentei incentivar mais. Fiquei falando: coloca um pé ali e outro lá, e segura aqui, e você vai conseguir sozinha. E ela conseguiu. Depois que ela desceu, perguntou: por que você não me ajudou da outra vez? Pensei e respondi: quando eu era pequena, a vovó me tratava feito uma princesa e vivia me carregando de um lado para o outro, me falando para tomar cuidado. Isso me fazia me sentir incapaz de fazer qualquer coisa sozinha e acabei sem autoconfiança. Não quero que isso aconteça com você, e é por isso que não quis ajudar quando pediu para ser tirada do brinquedo na semana passada. E isso me lembrou de quando eu tinha a sua idade, quando não podia descer por conta própria. Fui dominada pela raiva e acabei descontando em você, e isso não foi justo. Emily ergueu os olhos para mim e disse: ah, pensei que você não estava nem aí. Ah, não, eu disse, eu me importo sim, mas naquela hora não entendi que estava brava com a vovó e não com você. Me desculpa. Esse é um típico exemplo de um gatilho emocional que foi disparado por um ato da sua criança que não necessariamente estava errado, mas que causa em você raiva ou algum outro sentimento mais exaltado. É como se o comportamento do seu filho fizesse você entrar em um curto-circuito de raiva, frustração ou pânico. Tá aí um dos motivos pelo qual nós às vezes gritamos com nossos filhos. Pode ser que na sua infância as pessoas que cuidavam de você, apesar de amá-lo, nem sempre demonstravam esse apreço, mas também podiam te achar irritante, difícil, decepcionante, desimportante, incômodo, estabanado ou bobo em algum momento. Então, quando o comportamento do seu filho desperta essa lembrança, seu gatilho dispara. E aí o que acontece? Você acaba gritando, expressando qualquer que seja aquele comportamento negativo habitual. Mais um exemplo que ela apresenta muito interessante é do Oscar. Eu tive um paciente, Oscar, que havia adotado um menininho de 1 ano e meio. Toda vez que o filho derrubava a comida no chão ou deixava a comida no prato, Oscar sentia uma raiva subir dentro de si. Perguntei o que teria acontecido com ele quando criança se ele derrubasse ou terminasse sua comida, ou não terminasse sua comida. Ele se lembrou de seu avô batendo em seus dedos com o cabo de uma faca e colocando-o em seguida para fora da cozinha. Depois que ele voltou a entrar em contato com a maneira como se sentia quando era tratado assim na infância, passou a ter compaixão por si mesmo quando bebê, o que por sua vez o ajudou a encontrar paciência para lidar com seu filho. Ela sugere um exercício para nós podermos começar a entrar em contato com esse sentimento. O exercício é o seguinte: da próxima vez que sentir raiva de um filho ou tiver qualquer outra reação muito exaltada, ao invés de reagir sem pensar, pare e se pergunte: esse sentimento está inteiramente relacionado a esta situação e à criança no momento presente, ou estou me impedindo de ver a situação do ponto de vista dela? Se permita não reagir se estiver com raiva. Diga à criança que você precisa de um tempo para se acalmar. Se você reagir com raiva, sua criança só vai escutar a sua raiva e não exatamente o que você está dizendo.
Bom, você se identificou com o que lemos até agora? Eu espero que sim e que você possa refletir sobre isso e aplicar isso já na sua vida desde hoje, com seus filhos e com todos do seu convívio. Eu agradeço muito por me ouvir até aqui. Desejo a vocês dias iluminados e pacíficos com muito amor e que a sua criança interior possa se deliciar com a sua evolução e deleitar-se com o crescimento e desenvolvimento saudável da sua criança. Me criando para criar. Gratidão infinita e até a próxima.